FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quarta-feira, dia 30 de maio de 2012. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Um bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 85% e 40%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus aqui em Goiânia. 7:1. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a guerra do mensalão. Brasil não é a Venezuela, onde Chaves prende juiz, diz ministro do STF. Folha de São Paulo, mensalão, meta de Lula é melar o julgamento, diz Mendes. O estado de São Paulo, Lula ajuda bandidos que querem melar mensalão, diz Gilmar. Correio Brasiliense, Carola, mas nada santo. Em depoimento, Demóstenes confessou que até a conta do telefone Nextel que ganhou de Cachoeira foi paga pelo bicheiro. Valor econômico, Supercad apressa onda de aquisições de 10 bilhões de reais. Estado de Minas, onde mora o perigo, imóveis abandonados em áreas nobres de Belo Horizonte já são ou podem virar abrigo de marginais. Jornal do Comércio de Pernambuco, Transpetro acredita na reação do estaleiro. 0 hora, combate a roubo de carros. Rio Grande do Sul busca modelo argentino. Brasil Econômico, protecionismo reduz a 0 déficit comercial da Argentina com o Brasil. O Popular, jogando verde, Demóstenes se defendeu, mas não convenceu. Diário da Manhã, CPMI quebra os sigilos da Delta. 7:3. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. A juíza Mônica Neves Soares Gioia, do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, acatou o pedido liminar feito pelo Ministério Público de Goiás e determinou o afastamento do cargo do secretário de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, pelo prazo de 180 dias. A ação contra o secretário de Cidadania e contra o Estado de Goiás foi proposta pelo promotor de Justiça Alexandre Mendes Vieira, que apontou a omissão e ineficiência da secretaria em relação à gerência e manutenção do Centro de Internação Provisória, do Centro de Internação para Adolescentes e do Centro de Atendimento Socioeducativo. Agora são 7h04. O servidor da Prefeitura de Goiânia terá reajuste salarial de 5% nos salários, em 2 parcelas, nos meses de maio e dezembro deste ano. O anúncio foi feito pelo prefeito Paulo Garcia. CPI que investiga jogos e empreiteiras em Goiás começa a convocar os primeiros nomes. A CPI que investiga possível envolvimento de autoridades e políticos goianos com a contravenção e o crime organizado e ainda a atuação das empresas Delta e Gerplan no Estado realizou na manhã de ontem a sua 4ª reunião. Os deputados aprovaram 7 requerimentos que tratam de solicitações de informações sobre contratos de empresas Delta e Gerplan com o governo do Estado e prefeituras, além de informações sobre servidores públicos, civis e militares. Também foram aprovados mais 2 requerimentos em caráter excepcional e indicados nomes a serem ouvidos pela comissão, dentre eles o de Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta. Para o presidente deputado Hélio de Souza, do DEM, a comissão já está estruturada. A CPI ela tem um cronograma, ele está sendo cumprido. Aquilo que era a estruturação das pessoas que vão trabalhar já está pronta. O apoio logístico através das salas disponíveis, dos computadores também, a partir desse momento já estão todos disponibilizados. E o que é importante, já se começou a tomar ações que visam a permitir que possamos receber o maior número possível de documentos para tirarmos as dúvidas relativas a essa investigação. Thales Barreto, do PTB e relator da comissão, destaca a próxima etapa da CPI, o da coleta de depoimentos.
A gente já agora apresentou alguns nomes importantes, que nós vamos começar a ouvir pessoas que estão envolvidas tanto na Operação Vegas e a Operação Monte Carlos, e que eu tenho certeza que vão esclarecer muitos fatos importantes. Então nós temos já uns 20 nomes, com certeza semana que vem devem ser apresentados vários outros nomes, principalmente em virtude do trabalho até dos auditores do Tribunal de Contas e também do Tribunal de Contas dos municípios e do Tribunal de Contas dos estados. A partir de terça-feira, eu acho que aí nós vamos estar pontuando já com as datas das audiências, que não serão só terças-feiras, nós vamos expandir outros dias também, para que nós possamos estar ouvindo e avançando a CPI para chegar em algo que não chegou, que é importante. Como nós falamos, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, os inquéritos já existem, então nós temos que acrescentar algo que não tem, até para poder fortalecer e esclarecer melhor os fatos. Os deputados membros da CPI também querem acompanhar o depoimento de Carlinhos Cachoeira, programado para amanhã na Polícia Federal, mas até o final da tarde de ontem ainda não haviam recebido o comunicado da polícia sobre autorização ou não. E começou a tramitar na Assembleia o projeto de lei de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reestrutura a carreira dos servidores do Poder Judiciário de Goiás. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Leobino Valente Chaves, explica que estudos foram feitos com o intuito de valorizar os recursos humanos do Judiciário, resultando nesta proposta que visa aperfeiçoar o modelo atual e eliminar a desvantagem remuneratória acumulada ao longo do tempo. Segundo os servidores, a reivindicação é antiga. Ontem eles ocuparam as galerias da Assembleia, fizeram articulações junto a parlamentares na busca de apoio para aprovação e agilização na tramitação da matéria. Segundo o presidente do Cine Justiça, Rosângela Alencar, o ponto principal é a aplicação da isonomia salarial. No Poder Judiciário nós temos um cargo com 3 vencimentos diferentes. Então nós estamos trazendo a isonomia, trazendo o interior para ganhar junta capital, que é super justo isso aí. O tribunal praticava a ilegalidade, trabalhava contra a Constituição. Hoje não conseguimos, junto com essa administração do tribunal, que tem nos apoiado, está sendo sensível à situação dos servidores e mandou um projeto para cá, criando uma carreira para os servidores do Poder Judiciário. Então eu digo que esse projeto é uma reestrutura da carreira dos servidores. Nós vamos ter carreira única, seremos servidores do Poder Judiciário e não mais servidores de comarcas. Inclusive vocês fazem um trabalho aqui para acelerar a tramitação da matéria. Fazemos. Nós estamos aqui fazendo uma peregrinação junto aos deputados, estamos recebendo muito bem. Hoje conseguimos, através do presidente Jardel Seba, fazer a leitura do projeto e a nossa expectativa é que uma semana e meia a gente consiga resolver esse projeto, essa aprovação. Essa matéria foi lida na sessão de ontem e tramita nas comissões. Ontem também chegaram à casa 14 projetos de autoria do Executivo. Dentre eles, o que pede autorização para contratar a operação de crédito junto ao BNDES para contemplar o programa Rodovida. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7-8. O mundo em sua casa. Política Nacional. O senador Demóstenes Torres se defendeu no Conselho de Ética no processo que pode levar à perda do mandato. Suspeito de usar o mandato em favor do bicheiro Carlinhos Cachoeira, ele negou o conhecimento ou envolvimento com atividades ligadas ao jogo, mas admitiu amizade com Cachoeira. O senador Demóstenes Torres afirmou nesta terça-feira que está passando o pior momento da sua vida diante do que classificou como uma campanha sistemática de vazamento diário e permanente de informações contra ele. No início de sua exposição ao Conselho de Ética do Senado, Demóstenes disse que era vítima da maldade. A partir de 29 de fevereiro deste ano, hoje estamos inteirando 3 anos do episódio, 3 meses, melhor dizendo, eu passei a enfrentar algo que nunca tinha enfrentado na minha vida. Depressão, remédio para dormir e que não faz efeito, fuga dos amigos e talvez a campanha sistemática mais orquestrada da história do Brasil. O senador disse que no período teve de enfrentar a desconfiança de todos e, diante disso, pensou até em renunciar ao mandato parlamentar. O senador voltou a afirmar que é amigo de Cachoeira, admitiu que o contraventor pagava sua conta de celular, mas negou que tivesse conhecimento de irregularidades cometidas pelo bicheiro. O relator do conselho, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, afirmou que não é de bom senso um senador aceitar presentes de um contraventor. A quebra do decoro parlamentar é uma coisa extremamente
extremamente objetiva, né? Se sabe exatamente que tipo de conduta é incompatível com a ética e a moral no trabalho de um parlamentar. E, sem dúvida, essa é uma questão que precisa ser muito bem analisada. Não é usual que um senador ou um parlamentar conceda a uma pessoa claramente vinculada à contravenção a oportunidade de lhe presentear com um telefone para se comunicar. No entanto, o advogado de Demóstenes, Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, minimizou o episódio ao falar que o parlamentar falava com demais pessoas pela facilidade que o aparelho oferecia. Do meu ponto de vista, não adequou. Ele disse que aceitou esse presente com uma facilidade para falar com aquelas pessoas. E esse Nextel, a base dele é os Estados Unidos. Essa conta é paga nos Estados Unidos, seja 20, 30, 40 ou 50 reais. Então, isso é de conhecimento desde o primeiro do processo. Não há nenhuma contradição. Não há nenhuma quebra de decoro. É claro que agora, depois que os fatos ocorreram, as pessoas olhando para trás podem dizer não deveria ter aceitado o Nextel. Mas, sinceramente, tomar esse fato como base para dizer que há quebra de decoro e caçar o mandato do senador, do meu ponto de vista, é muito. Demóstenes admitiu ainda que tinha sim relação de amizade com Cachoeira, mas ao menos até o momento não deu detalhes da atuação em defesa dos interesses empresariais do contraventor. Já o seu depoimento na CPI do Cachoeira na próxima quinta ainda não está definido. De Brasília, Ronaldo Berwanger. Já a comissão parlamentar mista criada para apurar o elo do bicheiro Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico das contas nacionais da construtora Delta. O governador Marconi Perillo compareceu ao Senado e pediu para ser ouvido na CPI. A CPI que investiga as relações do empresário Carlinhos Cachoeira com políticos e empresas adiou mais uma vez, nesta terça-feira, a votação dos requerimentos que pediam a convocação dos governadores Marconi Perillo de Goiás, Agnello Queiroz do Distrito Federal e Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. Mas a CPI aprovou a quebra dos sigilos bancários, fiscal e telefônico da empresa Delta em nível nacional, contrariando uma proposta do PT que preferia votar apenas a quebra de sigilos bancários das contas que tivessem relação financeira com as empresas que pertenceriam à organização de Cachoeira. Perillo, que é do PSDB, e Queiroz, filiado ao PT, são citados nas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal, que servem de matéria-prima para a CPI. Perillo esteve no Congresso e afirmou estar disposto a colaborar com a CPMI. Eu tenho a minha vida limpa, estou tranquilo, tanto é que pedi ao Procurador-Geral para ser investigado há mais de um mês, quase 2 meses, e hoje estou aqui espontaneamente me colocando à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários ao meu país, ao meu estado e à CPMI. O Sérgio Cabral, que é do PMDB do Rio de Janeiro, é amigo pessoal do ex-presidente da construtora Delta, Fernando Cavendish. A empreiteira é acusada de ter Cachoeira como sócio oculto e há suspeitas de que ela seria usada para lavar dinheiro que o empresário obteria com jogos ilícitos. Desde o começo dos trabalhos da comissão há mais de um mês, há pressão para convocar Perillo, Queiroz e Cabral, mas os partidos a que pertencem têm resistido a colocar os requerimentos em votação. Cachoeira está preso desde fevereiro deste ano, acusado de comandar uma rede que explorava jogos ilegais. 7h13. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou na tarde de ontem que gangsters e bandidos estão plantando informações contra ele com o objetivo de atingir o Supremo Tribunal Federal. Segundo Mendes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva era uma central de divulgação dessas informações. A assessoria de Lula que informou que o ex-presidente não vai comentar as declarações. Reportagem da revista Veja, publicada no último final de semana, relatou o encontro entre Mendes e o ex-presidente, no qual Lula teria supostamente pressionado o ministro com o objetivo de adiar o julgamento do mensalão. Em troca, segundo a revista, teria oferecido a Mendes proteção na CPI do Cachoeira em razão de uma viagem do ministro a Berlim, em companhia do senador Demóstenes Torres. Segundo a revista, boatos davam conta de que a viagem teria sido patrocinada pelo bicheiro. Mendes disse que viajou com recursos próprios. Demóstenes afirmou que não viajou junto com o ministro. Mendes apontou a existência de uma armação com o objetivo de atingir o STF, que deve julgar ainda este ano o processo do mensalão, escândalo de suposta compra de apoio político de parlamentares durante o governo Lula. O escândalo veio à tona em 2005. 7h15. O mundo em sua casa.
Imagine um lugar que tem 99% de aprovação no atendimento. Esse é o VaptVupt do Detran. Olha aí, já chegou minha vez. Imagine dar um desconto tão grande que motos e carros populares só pagam metade do IPVA e entregar sua carteira de habilitação em apenas 5 dias. Bom, né? E já funciona. É um novo Detran para você. O trabalho do governo melhora a sua vida. Secretaria das Cidades. Detran. Governo de Goiás. A força do coração do Brasil. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Grupo de Operações Penitenciárias flagra homem tentando transportar aparelhos de celular para o presídio. Um homem identificado apenas como Lázaro foi flagrado nesta terça-feira tentando transportar em uma caminhonete 65 aparelhos de celular e chips para a indústria da penitenciária Coronel Odenir Guimarães. Durante a revista do carregamento, agentes prisionais perceberam os aparelhos escondidos em toras de madeira. De acordo com o gerente do Grupo de Operações Penitenciárias, João Cláudio Vieira Nunes, o material foi encomendado pelo preso Décio Quezado Soares, interno da penitenciária e condenado por tráfico de drogas. Essas madeiras iam para a indústria, para a marcenaria. Esse preso fez essa compra, não sei como, e essa madeira estava sendo enviada para a indústria. Ele ia arrecadar nesses aparelhos R$ 23.250. Esse produto está sendo apreendido pela Polícia Judiciária, tá? Ele vai ser apreendido e entregar ao Poder Judiciário. O motorista da caminhonete e o preso foram ouvidos pela Polícia Judiciária e a Polícia Civil vai continuar as investigações. De acordo com João Cláudio Vieira Nunes, o motorista da caminhonete deve ser indiciado por tentar transportar os aparelhos para o presídio. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h17. Caixas eletrônicos são arrombados em Anápolis. Polícia ainda não sabe se os ladrões conseguiram levar o dinheiro. Na madrugada de terça-feira, ladrões arrombaram 2 caixas eletrônicos, um do Itaú e outro da Caixa Econômica Federal, na recepção do prédio da Ciretran, Circunscrição Regional de Trânsito, que fica na Vila Miguel Jorge, em Anápolis. Em função da greve da Polícia Técnico-Científica, a perícia nos caixas ainda não havia sido feita na tarde de ontem e deve ficar a cargo dos próprios bancos. O comandante do policiamento urbano do 4º Batalhão de Anápolis, 1º-tenente Ronildo Cruz, explica como os bandidos agiram. Porque lá eles romperam alguns cadeados que dão acesso tanto a parte do muro lá, entraram através de um portão, possivelmente eles entraram com um carro lá dentro e tinha uma porta que dá acesso ao interior da Ciretran e arrombaram 2 cadeados bem grandes e lá eles utilizaram maçarico e romperam o caixa eletrônico. Segundo informações da Polícia Militar, o prédio não possuía vigia noturno e o sistema de alarme era bastante simples. O tenente Ronildo aguarda agora os vídeos de segurança gravados pelas câmeras dos próprios caixas eletrônicos. A Polícia Militar ressalta que esse tipo de crime não é comum em Anápolis. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h18. Reunião entre PM e representantes do Sindicato dos Farmacêuticos discute segurança em farmácias e drogarias. O horário estendido de funcionamento, a presença de caixas eletrônicos, dinheiro e remédios fazem das farmácias e drogarias alvo atrativo e aparentemente fácil para os assaltantes. As queixas são comuns nos 4.000 estabelecimentos de Goiás, quase metade na capital. Motivo que levou o Sindicato dos Farmacêuticos, através do seu presidente, Kadri Awad, a pedir providências da Polícia Militar. A preocupação com a violência não é uma preocupação não só nossa, profissionais que trabalham nas farmácias e drogarias, mas como da população como um todo. Tem sido alvos comuns, primeiro porque existem quadrilhas especializadas em roubar esses tipos de estabelecimento. Parece que eles encontram uma certa atratividade ou facilidade em assaltar esses estabelecimentos. Segundo que a faixa de funcionamento desses estabelecimentos é muito ampla. Muitos começam a funcionar às 6 horas da manhã e só fecham às 10 horas da noite. Então isso também acaba por tornar estabelecimentos um atrativo maior para esses bandidos. Os presidentes da Federação do Comércio e do Sindicato do Comércio de Produtos Farmacêuticos estiveram presentes numa reunião no auditório da FEComércio na tarde desta terça-feira. E o subcomandante de policiamento de Goiânia, tenente-coronel Wesley Siqueira Borges, repassou a eles uma cartilha com dicas de segurança.
telefone das viaturas da Polícia Militar e defendeu maior aproximação das farmácias e drogarias com o policial militar. O policial militar, à medida que ele tem um bom relacionamento com o proprietário do estabelecimento comercial, solicitando sempre que possível a sua presença nas imediações do seu comércio, isso faz com que os criminosos se afastem. Além das farmácias e drogarias, a Polícia Militar já esteve reunida também com óticas e joalherias. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h20. Polícia prende 3 homens acusados de aplicar golpes contra idosos. A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor prendeu 3 homens suspeitos de fazer empréstimos consignados em contas de aposentados de Goiás, São Paulo e em Minas Gerais. O delegado da DECOM, Valdemir Pereira, explica como eram aplicados os golpes. Eles falsificavam documentos, mexiam com cartão clonado, clonavam cheques e também faziam empréstimos fraudulentos em nome de aposentados. O que a quadrilha fez? Comprou uma listagem de nomes de pessoas aposentadas, eles tiveram acesso a estes nomes e eles também alugaram uma senha para ter acesso ao Serasa. Então ele pegava o nome do aposentado, fazia uma pesquisa no Serasa para verificar se aquele aposentado tinha ou não restrição no Serasa. Se não tivesse restrição alguma, ele servia para a aplicação do golpe. O delegado da DECOM, Valdemir Pereira, afirma que denúncias de aposentados deram início às investigações. Vários aposentados já fizeram um boletim de ocorrência. Eles verificaram no contra-cheque e perceberam que estavam descontando quantias consideráveis em seu contra-cheque. A Polícia Civil não vai divulgar o nome dos acusados para não atrapalhar as investigações. O delegado da DECOM, Valdemir Pereira, afirma que os 3 homens foram autuados em flagrante. Com os suspeitos foram encontrados 3 notebooks novos e mais de 10 cartões falsos. Também foram apreendidas 6 motocicletas novas que foram compradas de forma fraudulenta. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. PM fará monitoramento eletrônico na festa do Divino Pai Eterno em Trindade. A festa do Divino Pai Eterno, prevista para 22 de junho a 1º de julho, vai contar com reforço na segurança. A novidade este ano é a instalação de cerca de 40 câmeras em toda a cidade. Somente na área do Carreiródromo serão 17 equipamentos. Uma central de monitoramento vai funcionar na Praça da Matriz. O comandante do 22º Batalhão da Polícia Militar em Trindade, Tenente Coronel Divino Alves, disse que o planejamento de segurança durante a festa já está pronto. O objetivo é prevenir os crimes. É fazer com que não ocorram, pela sensação de monitoramento, diminuam os pequenos furtos, os assaltos, a mão armada, enfim, são esses crimes que nós esperamos ver diminuídos os índices. Como já disse, pequenos furtos, as brigas, as pequenas discussões entre as pessoas e assaltos. O coronel informou ainda que mais de 4.000 policiais vão garantir segurança aos romeiros. Nós estaremos colocando, ao longo de toda a festa, mais de 4.200 policiais militares, além, claro, de policiamento montado, policiamento motorizado, as nossas radiopatrulhas, policiamento aéreo, que com certeza proporcionarão ao romeiro que dirige a cidade de Trindade e aos turistas e ao próprio cidadão trindadense essa sensação de segurança. Durante a festa do Divino Pai Eterno, são esperados 2.600.000 visitantes em Trindade. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. As informações ao vivo com o repórter Libório Santos. Bom dia. Exatamente, o nosso balanço pelas rodovias. Bom dia para você, bom dia ouvintes da Brasil Central. Últimas 24 horas das rodovias goianas, tivemos 23 acidentes, 17 feridos e uma vítima fatal. O acidente mais grave aconteceu ontem no final da tarde. Foi uma saída de pista, J080, quilômetro 22, entre Jaraguá e Goianésia. Moto placa DQS 8594 de Rubiataba. O condutor Adenildo Costa da Silva, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Defesa Civil implanta programa Vige Desastres em Goiânia.
O Departamento de Vigilância Sanitária e Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta terça-feira a primeira reunião do Comitê para a implantação do programa Vigi Desastres, em Goiânia. O objetivo é organizar a atuação dos profissionais da saúde no âmbito municipal, consolidando e uniformizando suas ações por meio de medidas que reduzam os efeitos danosos ocasionados pelos desastres. De acordo com a chefe de Vigilância Sanitária da Secretaria, Flúvia Amorim, o comitê em Goiânia seguirá os passos do que foi criado no Rio de Janeiro. A equipe, segundo ela, estará preparada para agir com rapidez em caso de desastres no município. A ideia é justamente essa, está preparando, montando essa equipe com pessoas e instituições para que, caso haja um acidente, nós tenhamos uma forma de dar uma resposta rápida. Porque isso é muito importante em situações de desastres, É uma resposta rápida para a população, tanto na parte de assistência quanto na parte de prevenção de danos posteriores. A chefe da Divisão de Saúde Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde, Cristina Musmano, destaca que a prioridade do Conselho será a prevenção de desastres. A primeira parte desse programa é a constituição de um comitê do setor saúde para que sejam realizadas um plano, um diagnóstico de Goiânia, das situações de risco, das populações vulneráveis a esses riscos, e aí traçar um plano de prevenção, preparação e resposta aos desastres. O programa Vigi Desastres já existe em nível federal e estadual, desenvolvendo melhor infraestrutura para garantir mais qualidade de vida à população. Em Goiânia, segundo Flúvia Amorim, as primeiras atividades práticas do programa devem ocorrer ainda este ano. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h26. Menores infratores vão trabalhar em serviços internos no Comando de Policiamento de Goiânia. Lançado em parceria pela Secretaria Estadual da Cidadania e Trabalho com as Polícias Civil e Militar, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude, o projeto Renascer vai promover a inclusão de adolescentes de 14 a 17 anos, com passagem pelo sistema socioeducativo ao mercado de trabalho. O programa foi lançado na manhã desta terça-feira no auditório Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e contou com a presença do vice-governador José Eliton, representando o governador Marconi Perillo. Segundo o secretário estadual de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, o projeto é inédito no país e, além de dar oportunidade aos menores, vai permitir mais policiais na rua. Serão jovens que já tiveram alguma passagem pela delegacia de atos infracionais, jovens que já cometeram algum pequeno delito, que irão ser reinseridos na sociedade através de um programa de qualificação profissional, de aprendizado e de trabalho. Irão trabalhar 4 horas diárias dentro dos batalhões das polícias militares, da Polícia Militar do Estado de Goiás, e a cada 2 jovens que estarão dentro do quartel trabalhando, ocupará o lugar de um policial este que poderá voltar para as ruas para fazer o monitoramento, fazer o policiamento ostensivo e preventivo da nossa capital. De acordo com o secretário, a iniciativa deve se estender a outras regiões do estado e prevê a inserção das famílias dos adolescentes em programas sociais do governo de Goiás. Para a coordenadora do Centro Operacional da Infância e Juventude do Ministério Público Estadual, Eliana Antunes, o trabalho e o ensino profissionalizante são essenciais para evitar a reincidência em atos ilícitos. Toda iniciativa no sentido de profissionalizar e educar os adolescentes infratores em situação de vulnerabilidade social contribui muito para que o adolescente retorne ao convívio da sociedade ou permaneça nesse convívio, conforme o caso, em condições de manter uma vida digna, correta e de ajudar a própria família na sua manutenção. Os adolescentes inseridos no projeto Renascer recebem bolsa de meio salário mínimo mensal mais vale transporte e terão ingresso imediato a cursos profissionalizantes na Fundação Procerrado. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. O secretário de Cidadania e Trabalho, Henrique Arantes, deve se pronunciar ainda hoje sobre a decisão da Justiça de afastá-lo do cargo por 180 dias. Mais informações ao longo da nossa programação. Agora são 7h29. O governador Marconi Perillo e o secretário de Ciência e Tecnologia, Mauro Fayad, entregam hoje os primeiros cartões do programa Bolsa Futuro, programa de qualificação profissional do governo. Na solenidade, o governador vai entregar os primeiros cartões diretamente para 52 alunos matriculados no Bolsa Futuro, representando cada um dos 52 municípios onde haverá unidades de qualificação do programa. E para falar sobre o Bolsa Futuro, vamos conversar com Mauro Fayad, secretário estadual de Ciência e Tecnologia. Bom dia. Bom dia, Karine. Bom dia, Gil. Conforme vocês falaram, hoje o governador Marconi entrega os primeiros cartões do Bolsa Futuro. Esse programa de qualificação profissional que vai gratuitamente até 2014 preparar 500 mil de goianos para o mercado de trabalho. Então a meta é qualificar 500 mil pessoas até 2014. Até
até 2014, em todas as áreas da economia, na construção civil, na agropecuária, no setor industrial, de serviços, 500 mil de goianos serão qualificados para o mercado de trabalho. Agora nós temos uma preocupação especial com os goianos que fazem parte das famílias de menor poder aquisitivo. A esses goianos nós reservamos 200 mil vagas. Essas vagas, além dos cursos gratuitos, elas também permitirão que cada goiano que participe do Bolsa Futuro receba mensalmente R$ 75 por mês. Secretário, como que funciona o programa e qual que é o perfil do beneficiado? Olha, conforme eu te disse, 200 mil vagas, além dos cursos gratuitos, é um repasse mensal de R$ 75. Para fazer parte dessa modalidade, onde além do curso gratuito há um repasse financeiro, o goiano deverá participar de uma família que seja beneficiária ou do Renda Cidadã, ou do Bolsa Família, ou caso não seja beneficiária, que tenha uma renda mensal média por pessoa de até meio salário mínimo por mês. Ou seja, são famílias que têm dificuldade em custear um curso profissionalizante. Então o governo de Goiás reservou 200 mil vagas, conforme eu disse, os cursos são gratuitos, há um repasse mensal, e nós vamos começar agora, em agosto, colocando 50 mil alunos de baixa renda em sala de aula. Os primeiros cartões vão ser entregues hoje pelo governador Marconi Perillo, são 52 alunos, um aluno de cada município onde há o polo do Bolsa Futuro. Em agosto, aí sim, nós teremos 50 mil goianos de baixa renda estudando, se qualificando e preparando para os melhores empregos no mercado de trabalho. Secretário, também há cursos profissionalizantes para quem não é beneficiário de programas sociais, não é verdade? Com certeza. Nós temos, além dessas 200 mil vagas para as famílias de baixa renda, 300 mil vagas. Essas 300 mil vagas podem ser ocupadas por qualquer goiano, independentemente do nível de renda. Os cursos são gratuitos, só que não há, nesse caso, o repasse financeiro mensal de R$ 75. São mais de 60 cursos que a Secretaria de Ciência e Tecnologia oferece para todos os goianos. Repito, são 300 mil vagas onde não há um repasse financeiro, mas onde os cursos são totalmente gratuitos. Dessa forma, qualquer que seja o nível de renda, o goiano que quiser se preparar para o mercado de trabalho pode procurar uma unidade da Secretaria de Ciência e Tecnologia e se preparar para os melhores salários. Olha, eu tenho andado o estado de Goiás de ponta a ponta e a reclamação sempre é a mesma. Os melhores empregos, infelizmente, estão indo em grande parte para as pessoas de outros estados. Então, o que nós queremos através do Bolsa Futuro, o que o governador Marconi Perillo pretende é qualificar os goianos para que eles ocupem esses melhores empregos e obtenham os melhores salários. Os primeiros cursos serão iniciados em quais cidades? Em 52 cidades do estado de Goiás. Toda cidade acima de 30 mil habitantes tem um polo do Bolsa Futuro. Regiões onde nós não temos cidades com 30 mil habitantes, nós pegamos cidades menores que são estratégicas, ou seja, são cidades que, além de atender os seus habitantes, atendem também cidades circunvizinhas. Então, há uma capilaridade muito grande do Bolsa Futuro, porque uma cidade, além de ela atender os seus habitantes, ela tem cidades vizinhas. Então, eu posso te afirmar que praticamente todo o estado de Goiás está sendo beneficiado pelo Bolsa Futuro. E eu também quero enfatizar que ano que vem nós ampliaremos o número de municípios com polos do Bolsa Futuro. Ou seja, eu acredito que com esse programa Goiás estará entre os primeiros estados brasileiros no que diz respeito à qualificação de sua mão de obra. Secretário Mauro Fayad, secretário estadual de Cidadania, ou melhor, de Ciência e Tecnologia, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço. Secretário, juntamente com o governador Marconi Perillo, entrega hoje os primeiros cartões do programa Bolsa Futuro, que é um programa de qualificação profissional do governo do estado. Agora são 7h34. Vice-governador José Eliton inaugura novo fórum em Pontalina.
A nova unidade tem mais de 1.000 metros quadrados de área construída e custou ao Judiciário Estadual cerca de R$2.600.000, incluindo equipamentos e toda a estrutura para o seu pleno funcionamento. De acordo com dados da Corregedoria Geral da Justiça de Goiás, mais de 4.000 processos estão em tramitação na comarca de Pontalina. E de acordo com o vice-governador José Eliton, a inauguração do novo edifício vem atender a demanda do judiciário local. O Poder Judiciário, com infraestrutura melhor, ele vem para prestar um serviço melhor, ofertar a prestação judicional de modo mais rápido, ágil e célere da sociedade, de modo que é um importante evento de hoje. A inauguração foi nesta terça-feira e contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Leobino Valente Chaves, e várias autoridades. Durante a visita, o vice-governador José Eliton anunciou também outras obras na região. Iremos autorizar a ordem de pagamento para início de execução de obras de habitação e obras de pavimentação asfáltica em rodovias e na cidade. A cidade de Pontalina fica a 117 quilômetros de Goiânia, com uma população em torno de 18.000 pessoas atualmente. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Governador Marconi Perillo efetiva Alexandre Tocantins como novo procurador-geral do Estado. O Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, que estava no cargo de forma interina desde o dia 16 de abril, foi efetivado nesta terça-feira pelo governador Marconi Perillo. A solenidade aconteceu na Associação dos Procuradores de Goiás, com a presença de várias autoridades, entre elas do vice-governador José Eliton, secretário de Segurança João Furtado e presidente da Assembleia Legislativa Jardel Seba. No discurso de posse, Alexandre falou do papel da Procuradoria na legalidade dos atos públicos. Por determinação constitucional, cabem à Procuradoria-Geral do Estado, aos procuradores, a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado. Isso implica dizer que a Procuradoria-Geral do Estado exerce controle de legalidade dos atos da administração pública e que, por vezes, traz incompreensão, levando a uma precipitada conclusão de que a PGE emperraria algumas ações de governo. Não há dúvidas de que os legalismos, a procrastinação, a letargia, o excesso de preciosismo, a passividade, a falta de interesse e de compromisso têm e serão veementemente combatidos e coibidos. Nós, como advogados públicos, temos que ser criativos, ágeis, temos que oferecer alternativas e procurar, na medida do possível, viabilizar juridicamente as ações de governo, as propostas apresentadas pelo governador Marconi Perillo. O vice-governador José Eliton, que representou Marconi Perillo na solenidade, fala da confiança no procurador empossado. A sensibilidade que tem, acertou em cheio na nomeação do Dr. Alexandre para o cargo de Procurador-Geral do Estado. Sem dúvida alguma, acaba por fortalecer a instituição, por fortalecer o Colégio de Procuradores Gerais do Estado, para que a categoria como um todo possa ter a sensação de poder ascender na carreira, chegando ao topo da carreira, que naturalmente é o cargo de Procurador-Geral do Estado. Dessa maneira, o governador Marconi faz justiça a uma categoria que presta serviços relevantes ao Estado de Goiás. A Procuradoria-Geral do Estado conta atualmente com 292 servidores, 136 procuradores, 55 estagiários e 66 adolescentes da Fundação Procerrado. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h38. OVG doa 120 mil cobertores a famílias carentes de todo o estado. A presidente da OVG, Organização das Voluntárias de Goiás, Valéria Perillo, começou a distribuir nesta terça-feira os 120 mil cobertores do projeto Goiás Sem Frio. Os 246 municípios goianos e entidades sociais serão beneficiados. O projeto, segundo Valéria Perillo, visa garantir mais conforto e proteção ao frio a famílias de baixa renda do estado. Essa é mais uma ação da Organização das Voluntárias de Goiás, em parceria com o governo do estado. Estamos investindo na compra de 120 mil cobertores para garantir às famílias de baixa renda, principalmente as famílias da periferia, do interior do estado e das cidades ribeirinhas, essa garantia de proteção com a chegada do inverno. As pessoas muitas vezes não têm como comprar um agasalho, mas nós, através do governo do estado, estamos garantindo um repasse de um cobertor de qualidade. As pessoas podem estar procurando as entidades sociais ou através das prefeituras e também pelo programa Renda Cidadã. A entrega dos cobertores contou com a presença de instituições sociais, prefeitos, primeiras-damas e supervisores do programa Renda Cidadã, da Secretaria de Cidadania e Trabalho. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h40.
A seguir, as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Goiás conquista o primeiro ponto no Brasileiro da Série B. O Goiás realizou ontem, em Fortaleza, no estádio Presidente Vargas, o seu segundo jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar de sair vencendo por 2-0, cedeu empate em 2-2. Primeiro ponto conquistado fora de casa. O próximo jogo será na sexta-feira contra o CRB, no estádio Serra Dourada, às 9 horas. A diretoria deve confirmar ingressos, os preços de 20 arquibancada e R$40 cadeira, com promoção para torcedores com a camisa do Goiás. Vários jogadores importantes podem reaparecer no time diante do CRB sexta-feira aí em Goiânia. O zagueiro Valmir Lucas, o volante Amaral e até mesmo o atacante Felipe Amorim. Mas a boa notícia fica por conta do retorno de Ricardo Goulart. A informação que tivemos ontem ainda aqui em Fortaleza é que o jogador realizou o treinamento nesta terça-feira, vai treinar normalmente hoje e volta ao time na sexta diante do CRB. A preocupação do técnico Anderson Moreira fica por conta do goleiro Arley. Saiu com uma contusão no joelho no jogo de ontem, no intervalo, substituído pelo Pedro Henrique. É bem provável que Arley desfalque o Goiás sexta-feira, diante do CRB, no estádio Serra Dourada. De Fortaleza, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Demais resultados da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. América Mineiro 1, Paraná 0, Joinville 2, Guarani 0, CRB 3, Guaratinguetá 1, São Caetano 2, Bragantino 0, ABC 3, Barueri 0, Ipatinga 1, Asa 0, Boa Esporte 2, Atlético Paranaense 1, Criciúma 2, Vitória 1 e América de Natal 1, Avaí 0. O América Mineiro é líder com 9 pontos ganhos. 7h43. Atlético confirma hoje o nome do novo treinador. E como o Brasil Central antecipou ainda no sábado, após o empate entre Atlético e Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Adilson Batista foi oficialmente demitido ontem ao início da tarde. O técnico ficou por 55 dias no comando do Atlético. Foram 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O próximo técnico do Atlético deve chegar ainda essa semana e será Hélio dos Anjos. A diretoria já mantém um contato com esse treinador, ele que volta ao comando do Atlético. Começou a pré-temporada, mas não ficou até o jogo contra a Aparecidense no Campeonato Goiano ainda desta temporada. Hélio dos Anjos retorna para este Campeonato Brasileiro. O Atlético que joga quarta-feira da próxima semana contra o Grêmio, 7h30 da noite, no Serra Dourada. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça prisão preventiva de 7 torcedores do Corinthians suspeitos de envolvimento na briga de torcidas organizadas marcadas pela internet, que resultou na morte de 2 palmeirenses em 25 de março deste ano. De acordo com o relatório da polícia, todos os 7 investigados foram indiciados pelos crimes de duplo homicídio, lesão corporal e formação de quadrilha. Vila Nova volta a se envolver com a justiça trabalhista.
Por determinação da Justiça, o Vila terá que pagar ao volante Wendel, que esteve no clube em 2010, R$138 mil de ações trabalhistas. O jogador foi demitido, tinha salários atrasados para receber, cerca de R$40 mil, e a diretoria da época não pagou o jogador. O presidente na oportunidade era Gesso Oliveira. O Wendel entrou na Justiça e o Vila Nova apresentou documentos de recibos falsos. A juíza que cuida do caso quis o exame grafotécnico. Nesse caso, o Vila preferiu tirar os recibos e aceitar o pagamento dos R$138 mil. E até por isso, pela falsificação que ficou comprovada, já que o Vila tirou dos processos o recibo, além dos R$138 mil, o Vila ainda terá que pagar mais 20% em cima da falsificação do documento. O time que hoje treinará em 2 períodos, visando e aguardando o início da Série C do Campeonato Brasileiro. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. Principais amistosos entre seleções desta quarta-feira. Brasil e Estados Unidos às 9h em Washington, com o time brasileiro apresentando 2 novas atrações. Neymar e Patrick não jogaram o amistoso do final de semana. Hoje tem ainda Espanha e Coreia do Sul, Suécia e Islândia, Azerbaijão e Andorra, Holanda e Eslováquia e Suíça e Romênia. Do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. Goiás, o alimento que o Brasil e parte do mundo consomem, sai daqui. Isso é um orgulho, mas também é uma responsabilidade. Essa é a última semana para vacinar todo o seu rebanho de bovinos e bubalinos contra a aftosa. E não se esqueça de entregar o comprovante até 5 dias após a aplicação no animal. Última semana para manter Goiás livre da aftosa. Agrodefesa, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação. Goiás, nosso estado cresce, você cresce junto. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Servidores federais em Goiás realizam paralisação hoje em frente ao prédio da Receita Federal em Goiânia. Hoje, às 8h30 da manhã, acontece o 2º Dia Nacional de Mobilização de Advertência, em frente ao prédio da Receita Federal, na Rua 3. Vão participar da ação delegados e peritos da Polícia Federal, auditores da Receita Federal e da Superintendência Regional do Trabalho, advogados, defensores públicos e procuradores da União, e também procuradores do Instituto Nacional de Seguridade Social. Segundo a avaliação do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal em Goiás, o Sindifisco, as negociações não têm avançado e o governo federal não apresentou ainda proposta para as categorias. O presidente do Sindifisco, Ricardo Scaff, ressalta que hoje vai ser realizada uma assembleia que vai decidir se haverá ou não greve. Hoje pela manhã, aqui em frente ao prédio da Receita, nós teremos a mobilização e nós teremos uma Assembleia Nacional do Sindicato dos Auditores da Receita Federal. Nessa Assembleia, que nós faremos aqui em conjunto, com esse movimento, nós definiremos outras datas para paralisação, inclusive poderemos definir por uma data, por uma paralisação por tempo indeterminado, caso o governo não ofereça nenhuma proposta até essa data. Os trabalhadores reivindicam realização de concurso público, melhores condições de trabalho e reajuste de 30%, pois, segundo eles, já são 3 anos sem aumento. Ricardo Scaff explica ainda que este é um movimento articulado em todo o país. Várias unidades da Receita Federal, tanto nas fronteiras quanto as unidades que estão nas cidades que não têm fronteira, estarão fazendo esse mesmo movimento, porque a indignação está crescendo. A intenção nossa é chamar a atenção do governo para a solução do problema com o mínimo de prejuízo à sociedade. O movimento ele está acontecendo em todo o país. A próxima paralisação está agendada para os dias 12 e 13 de junho. Riva Cran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Entra em vigor lei que proíbe exigência de cheque calção para atendimentos médicos de urgência. O presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás acredita que a legislação é falha. Diário Oficial da União publicou ontem lei que torna crime a exigência de cheque calção para atendimento médico de urgência. A lei, de autoria dos Ministérios da Saúde e da Justiça, considera crime a omissão de socorro.
De acordo com o presidente da Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, Edelvânio Francisco Morato, a legislação é falha e desconsidera o fato de que os hospitais privados funcionam como uma empresa. Ele olhou o lado do paciente, ele olhou o lado da urgência, mas o hospital é uma empresa. Eu acho que dessa resolução desta lei precisa de ter algumas correções, e é isso que a gente está tentando fazer junto ao Congresso. Edelvânio Francisco também destacou que os hospitais estão buscando alternativas para lidar com a nova lei. Nós estamos, juntamente com o nosso departamento jurídico, criando um documento esse que não é um documento de pagamento, é um documento de responsabilidade. À medida que eu atendo um paciente, que é um paciente de urgência, alguém que esteja com ele vai assinar um documento de responsabilidade. Esse documento é uma necessidade que o hospital tem para poder atender aquele paciente. Nós temos muitos casos que chega só o paciente, então nós não temos como fazer isso. Então nós temos que atender e tirar o paciente desta emergência. Atualmente, a prática de exigir cheque-calção já é enquadrada como omissão de socorro ou negligência, mas não existia nenhuma punição para quem cometesse essa infração. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Exposição agropecuária atrai investidores internacionais para o estado. A exposição agropecuária de Goiás está na sua versão internacional de número 27 e neste ano conseguiu um feito histórico, trazer representantes das Coreias do Sul e do Norte e mais 9 países dispostos a investirem em Goiás. A Coreia do Sul saiu na frente e vai instalar em Aparecida de Goiânia uma montadora de tratores e uma usina de tratamento de lixo hospitalar, em parceria com a empresa goiana. Segundo o vice-diretor administrativo da SGPA, Adilon de Souza, no dia 15 de junho, os coreanos terão um encontro com o governador Marconi Perillo, quando divulgarão o valor dos investimentos, que vão gerar inicialmente 1.200 empregos. Agora começa a burocracia brasileira. É claro que essa burocracia ela precisa existir, mas a boa vontade que os coreanos encontraram nesses entendimentos feitos sempre através da SGPA, tanto a Secretaria de Indústria e Comércio, representando o governo do Estado, e a Prefeitura de Aparecida, o prefeito Maguito Vilela e o próprio governador Marconi Perillo, garantiram aos coreanos que a burocracia será superada e essa indústria deverá começar a sua implantação em Aparecida até o final deste ano. Aparecida de Goiânia, no polo industrial próximo do complexo prisional, vai receber a montadora de tratores TIM. Será única nas Américas, pois existe apenas no Japão, na China, na Malásia, Indonésia e na Coreia. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Conselho Estadual Sustentável discute novo Código Florestal. Conselho Estadual de Desenvolvimento Sustentável se reúne na sede da Secretaria da Agricultura de Goiás. O titular da pasta e presidente do Conselho, Antônio Flávio de Lima, destaca os temas do encontro desta terça-feira. Trata de aquisição de propriedades rurais pelo Programa de Crédito Fundiário, mas também estaremos tratando com relação àquelas ações ligadas aos contratos de repasse feitos através do MDA, em que associações de produtores, prefeituras municipais acabam recebendo equipamentos, implementos agrícolas e outros equipamentos de uso das associações que venham proporcionar condições melhores de produção na atividade agropecuária. Antônio Flávio não esconde a preocupação com o Código Florestal, que pretende encontrar um denominador comum para o desenvolvimento brasileiro incentivado de forma sustentável. Nós participamos de uma moção de 26 estados brasileiros para que a presidente não vetasse o código, por entendermos que aquela proposta anterior ela já apresentava avanços. O Brasil é um grande preservador ambiental e um código da forma como foi vetado agora, ele vai criar uma insegurança jurídica aos produtores. Certamente poderemos ter reflexos em novos investimentos no setor agropecuário, redução de investimentos, exatamente no segmento que atende o país com um crescimento mais expressivo, com fornecimento de alimentos baratos, com a balança comercial do país, com as exportações, enfim. Vemos isso com muita preocupação. Esperamos que o Congresso, através do Senado e da Câmara, tomem as providências que a população brasileira deseja.
O encontro contou também com a presença de vários órgãos ligados ao setor agropecuário, como o Ministério da Agricultura, INCRA, FAEG, EMATER e FETAEG. O Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. Termina amanhã o prazo de vacinação contra a febre aftosa de rebanho de bovinos e bubalinos em Goiás. Produtores rurais têm até o dia 31 de maio para vacinar os animais do rebanho de bovinos e búfalos no estado de Goiás contra a febre aftosa. Os produtores devem comprovar a vacinação por meio da nota fiscal de compra das doses e da declaração de vacinação entregues nas unidades operacionais locais da Agrodefesa de sua região até 5 dias após a aplicação no rebanho. Os produtores que não vacinarem ou não comprovarem a vacinação estão sujeitos a multas, conforme orienta o gerente de Sanidade Animal da Agrodefesa, Antônio do Amaral Leal. Então, aquele produtor que não entregar a declaração em tempo hábil, ele vai ser multado, vai ser autuado em R$60. E aquele produtor que não realizar a vacinação vai ser autuado por R$7 por cabeça de gado existente na propriedade dele. Antônio Leal informa ainda que quem não vacinar o rebanho até o dia 31 de maio terá que realizar a vacinação assistida, com a presença de fiscais agropecuários. O programa de febre aftosa ele só vai evoluir para uma zona livre sem vacinação através da vacinação nessas etapas de maio e novembro. Então, o ano passado nós tivemos esse avanço na estratégia de novembro, que eram animais de até 24 meses que foram vacinados, agora em maio o rebanho cheio, né? A gente espera que o produtor se conscientize cada vez mais e entregue essa declaração dentro do período hábil de campanha, né? No Brasil, apenas Santa Catarina é considerado estado livre da aftosa sem vacinação. Goiás recebeu o título de território livre da doença com vacinação em 2000. De acordo com Antônio Leal, a certificação de zona livre da doença sem vacinas fará com que a carne goiana tenha outro padrão de qualidade no exterior, um dos principais mercados consumidores do produto. Débora Orcida para o Sistema Brasil Central de Rádio. A Secretaria da Fazenda vai liberar hoje dinheiro para quitar a folha salarial de maio do funcionalismo estadual. Os servidores recebem os vencimentos nas agências bancárias amanhã. 7h57. Procon Goiás registra aumento de procura por renegociação de dívidas. O Procon Goiás identificou aumento de 41% do número de cálculos realizados, em comparação com o mesmo período do ano passado. O gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás, avalia o que levou ao aumento da procura por renegociação de dívida. Nesses últimos 4 meses, com a redução das taxas de juros que a gente está vendo aí hoje no mercado, os consumidores estão procurando outra modalidade de crédito mais baixa para quitar aqueles contratos antigos com taxas mais altas. E teve esse aumento de 41,04%, justamente porque a demanda por esse tipo de cálculo de liquidação antecipada aumentou e muito devido a essas reduções nas taxas de juros hoje no mercado. O gerente de pesquisa e cálculos do Procon Goiás, Gleidson Tomás, orienta os consumidores que desejam renegociar suas dívidas. Solicitar o cálculo junto ao Procon Goiás. Com esse cálculo em mãos, procurar uma das unidades do Procon, tanto as unidades do VaptVupt como o Procon sede na Rua 8. E para solicitar algum cálculo, se for um cálculo referente a revisional, onde o consumidor vai questionar a taxa de juros com o propósito de reduzir o valor da parcela, ele tem que apresentar cópia do contrato e cópia de todas as parcelas que já foram pagas. Com relação à dívida com cartão de crédito, ele tem que apresentar cópia das últimas faturas. E as dívidas referente à liquidação antecipada, tem que trazer a cópia desse contrato e a cópia relativa ao tipo de cálculo que vai solicitar. Os consumidores beneficiados com o núcleo de renegociação de dívidas do Procon não podem quebrar o acordo firmado sob a pena do retorno da dívida inicial. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A Justiça de Minas Gerais concedeu liberdade condicional ao goleiro Bruno Fernandes, referente ao processo de cárcere privado e lesão corporal de Elisa Samúdio, pelo qual o atleta foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a 4 anos e 6 meses de prisão. Mas para deixar a prisão, o jogador ainda depende do julgamento de um pedido de habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal relacionado ao desaparecimento e morte da ex-namorada. 7h59, noticiário internacional. O Papa Bento XVI está abalado com seu mordomo responsável pelo vazamento de seus documentos confidenciais
Segundo o Papa, o mordomo era alguém próximo e querido. Foi o que revelou o padre Federico Lombardi, porta-voz da Santa Sé, desmentindo que cardeais tenham sido interrogados na investigação. O padre Lombardi desmentiu várias informações que circulam na imprensa italiana, indicando que 5 cardeais tinham sido interrogados e que envelopes contendo os endereços de destinatários tinham sido apreendidos na casa do suspeito. Ele assegurou que nenhuma outra pessoa tinha sido interrogada na semana passada. 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Thaís Oliveira. Central técnica, Leandro Franco e Thaís Oliveira. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Fusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.